No dia do aniversário de 70 anos da avó Antônia, o pequeno Gustavo, com apenas 8 anos, surpreendeu a todos ao salvar a senhora com apenas algumas palavras. A manhã, que começou com uma agitação incomum, revelou segredos que ninguém esperava e deixou marcas profundas na vida da família. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Naquele dia, Gustavo foi acordado às 6 horas da manhã, algo raro até nos dias de escola. Geralmente quem levantava tão cedo era o pai, Marcos, especialmente quando tinha reuniões importantes no trabalho. Nessas ocasiões, ele fazia um alvoroço pela casa, arrastando Gustavo para o carro com o café da manhã ainda nas mãos. Mas naquela manhã, não houve aviso prévio nem rotina familiar. A madrasta de Gustavo, Paula, gritava com Marcos enquanto andava pela casa com uma camisola. Ambos estavam agitados e Gustavo, ainda meio sonolento, decidiu não questionar. Paula, psicóloga infantil, havia se tornado uma figura essencial na vida de Gustavo desde que sua mãe biológica partiu, quando ele tinha apenas 4 anos. Ela ajudou a família a se reerguer, especialmente após o período difícil em que Marcos afundou na bebida. Apesar de Paula ser firme, o carinho que demonstrava pelo menino a tornava uma madrasta querida. Entretanto, sua relação com Marcos era marcada por altos e baixos, e aquele dia parecia ser um dos piores. "Coma seu mingau rápido, Gustavo. Vamos sair", disse Paula apressada enquanto o menino tentava entender o que estava acontecendo. "Para onde vamos?", perguntou ele desconfiado. "É aniversário da sua avó Antônia", respondeu ela sem dar mais detalhes. Gustavo sabia que a avó paterna era rígida e crítica, completamente diferente da avó materna, Dona Rosa, que ele adorava visitar. Antônia tinha uma personalidade difícil e fazia questão de lembrar a todos como eram inferiores a ela. Relutante, Gustavo obedeceu. Comeu o mingau e ajudou a preparar os últimos detalhes para a viagem. O caminho até a casa de Antônia foi tenso, com Marcos reclamando do trânsito e Paula tentando manter a calma. Quando chegaram, Gustavo segurava um buquê de flores que Paula havia preparado, ansioso para entregá-lo. Antônia os recebeu na porta com seu característico batom vermelho e um sorriso que mais parecia uma avaliação crítica. "Gustavo, que bonito!", exclamou pegando as flores e alfinetando Marcos por não ter trazido um presente maior. "Um buquê só? Para uma mãe como eu?", disse rindo com desdém. Paula interveio, entregando outro presente e mudando de assunto. Mas o clima continuou carregado. Durante o almoço, Antônia não poupou críticas para os parentes, incluindo Paula, que, para surpresa de Gustavo, se manteve serena, quase indiferente às provocações. Já Marcos fez um discurso exagerado, exaltando qualidades da mãe que Gustavo sabia que não eram verdadeiras. O menino observava tudo em silêncio, sentindo-se sufocado pela tensão. Após o almoço, Gustavo decidiu explorar a casa. Os cômodos antigos e imponentes pareciam esconder segredos, e ele gostava de imaginar as histórias que aquelas paredes poderiam contar. Em uma dessas explorações, ouviu vozes vindas de um quarto que costumava ficar trancado. Escondeu-se atrás de uma pilha de casacos e prestou atenção. "Está tudo pronto?", perguntou uma mulher que Gustavo reconheceu como tia Lúcia, irmã de Antônia. "Sim, mas precisamos garantir que ninguém perceba", respondeu um homem que parecia ser amigo da família. Gustavo ouviu palavras como testamento e distrair a cozinheira, que não faziam muito sentido para ele, mas pareciam sérias. Quando os dois saíram do quarto, o menino correu para contar a Paula, que inicialmente incrédula, percebeu pela agitação do menino que ele dizia a verdade. De volta ao salão, Paula interrompeu o clima festivo com uma ideia inusitada. "Tenho uma tradição na minha família", disse Paula, chamando a atenção dos presentes. "O aniversariante compartilha seu prato com alguém especial, como um gesto de confiança e carinho. Antônia, querendo impressionar os convidados, escolheu a irmã, Lúcia, para compartilhar a refeição. A reação de Lúcia foi imediata, pálida e nervosa.
Recusou-se a comer, atraindo a atenção de todos. Sob pressão, ela começou a chorar e confessou que algo estava errado, apontando para o homem com quem Gustavo a tinha ouvido conversando. O salão, antes cheio de risadas, mergulhou em silêncio. Lúcia revelou que havia sido pressionada a participar de um plano para adulterar a comida de Antônia, em troca de vantagens no testamento. A confissão causou um alvoroço e os convidados ficaram incrédulos. Quando a polícia chegou, chamada por um dos parentes, o homem tentou negar tudo, mas acabou sendo levado para interrogatório. Gustavo, com coragem, confirmou a história que tinha escutado, sendo reconhecido como um verdadeiro herói pela família. A avó, normalmente tão crítica, parecia chocada e vulnerável. Pela primeira vez, Gustavo sentiu um olhar de respeito vindo dela. O aniversário de Antônia terminou de maneira inesperada, mas trouxe à tona verdades que estavam escondidas há muito tempo. Marcos, emocionado, agradeceu ao filho pela coragem, reconhecendo o quanto Gustavo havia crescido. Paula, orgulhosa, sorriu para o menino com carinho. Já Antônia, abalada, começou a enxergar a família de outra forma. Ela olhou para Gustavo com uma expressão que o menino nunca havia visto antes, algo entre gratidão e admiração. Naquela noite, Paula colocou Gustavo na cama e disse baixinho: "Você salvou o dia, Gustavo. Tenho muito orgulho de você." Com um sorriso cansado, Gustavo adormeceu, sabendo que, mesmo sem entender totalmente a gravidade do que aconteceu, havia feito o que era certo. Na manhã seguinte, a casa de Antônia estava silenciosa, um contraste com a confusão do dia anterior. Gustavo acordou cedo sentindo um misto de alívio e curiosidade. Ele sabia que algo importante havia acontecido, mas ainda não entendia a complexidade do que ouvira no quarto. Paula estava na cozinha, servindo um café forte para Marcos, que parecia exausto. "Dormiu bem, Gustavo?" perguntou Paula com um sorriso acolhedor. "Sim, mas e a vovó?" questionou ele, hesitante. Paula e Marcos se entreolharam antes de responder. Marcos suspirou profundamente e disse: "Sua avó está bem. Está tentando processar tudo o que aconteceu ontem. Foi um golpe muito duro para ela descobrir que pessoas próximas estavam tramando algo tão grave." Gustavo franziu a testa, pensando na irmã de Antônia, Lúcia, e no homem que a acompanhava. Paula se abaixou para ficar na altura do menino e segurou suas mãos. "O que você fez foi muito importante, Gustavo. Graças a você, evitamos uma tragédia. Sua coragem salvou sua avó." Depois do café, Marcos anunciou que voltariam à casa de Antônia para acompanhar os desdobramentos com a polícia. Gustavo sentiu o coração acelerar, mas concordou. Ele queria ver a avó e entender o que estava acontecendo. Quando chegaram, a atmosfera estava diferente. Antônia os recebeu sem seu habitual ar superior. Estava vestida de forma simples, com o semblante abatido. Mesmo assim, ela abriu um sorriso ao ver Gustavo. "Meu pequeno herói", disse ela com uma voz suave que surpreendeu o menino. "Venha, quero falar com você." Ela conduziu o neto até o jardim. No jardim, onde havia uma velha árvore que ela costumava podar pessoalmente, Antônia sentou-se com Gustavo em um banco de madeira. Ela segurou a mão do neto com firmeza e disse: "Ontem você fez algo que muitas pessoas grandes não teriam coragem de fazer. Salvou a minha vida e expôs uma traição que me machuca muito mais do que qualquer veneno poderia ter feito." Gustavo balançou a cabeça, confuso. "Mas por que eles queriam fazer isso, vovó?" Antônia suspirou, olhando para o horizonte. "Dinheiro, poder, inveja. Não sei ao certo. Talvez um pouco de tudo. Mas o importante é que isso acabou. Você me deu a chance de corrigir as coisas. E eu prometo que não vou desperdiçar essa oportunidade", completou Antônia com um tom de sinceridade que Gustavo raramente ouvira. Pouco depois, chegaram 2 policiais para continuar as investigações. Paula e Marcos se juntaram a eles na sala, enquanto Gustavo permaneceu com a avó no jardim. Ele viu a irmã de Antônia, Lúcia, sendo escoltada para prestar depoimento. Apesar de tudo, Lúcia olhou para Antônia com lágrimas nos olhos, murmurando: "Me perdoe." Antônia permaneceu em silêncio por um momento, mas sua expressão suavizou ligeiramente. Gustavo, curioso, perguntou baixinho: "Você ainda gosta dela?"
Antônia olhou para o neto, refletindo antes de responder. Família é complicada, Gustavo. Às vezes, quem mais nos magoa são aqueles que mais amamos, mas isso não significa que deixamos de amar. Essa resposta intrigou o menino, que começou a entender a complexidade das relações familiares. Mais tarde, enquanto os policiais se despediam, um dos detetives elogiou a perspicácia de Gustavo. Se não fosse por este rapaz, talvez nunca tivéssemos descoberto o que estava acontecendo há tempo. O elogio fez Antônia sentir algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, ela olhou para Gustavo não apenas como o neto que precisava de correção, mas como alguém especial e capaz de coisas extraordinárias. Na volta para casa, o clima no carro era mais leve. Marcos, normalmente calado, estava visivelmente emocionado. Gustavo, eu sempre soube que você era esperto, mas ontem você me mostrou que é muito mais do que isso. Você é corajoso e tem um coração enorme. Estou muito orgulhoso de ser seu pai. Paula, ao lado dele, assentiu e sorriu. E eu também, meu querido. Você nos ensinou uma lição importante. Nunca subestime o poder de ouvir e agir no momento certo, completou Paula. Gustavo, corado com os elogios, olhou pela janela tentando esconder o sorriso. Ele sentia que algo havia mudado em sua família. Pela primeira vez, parecia que todos estavam realmente conectados, unidos por algo maior do que suas diferenças. Chegando em casa, Paula preparou o jantar enquanto Marcos ajudava Gustavo com os deveres da escola. Era uma rotina simples, mas carregada de um novo significado. Antes de dormir, Paula entrou no quarto de Gustavo e disse: "Amanhã é um novo dia. Sua avó quer que você volte para passar um tempo com ela. Acho que ela quer começar de novo." Gustavo sorriu, sentindo-se mais confiante do que nunca. Apesar de todas as dificuldades, ele sabia que havia plantado a semente para uma mudança verdadeira em sua família. No dia seguinte, Gustavo acordou animado. O convite da avó Antônia para passar mais tempo com ela era inesperado, mas ele não podia negar que estava curioso. Mesmo com o comportamento rígido e crítico que ela costumava ter, algo na forma como o chamara de "meu pequeno herói" o fazia acreditar que as coisas poderiam mudar. "Está pronto para mais uma visita à casa da sua avó?" perguntou Paula, enquanto preparava um sanduíche para o menino levar no caminho. "Estou sim", respondeu Gustavo, sorrindo. "Acho que ela não vai brigar comigo hoje." Paula riu e bagunçou o cabelo dele. "Não se preocupe. Acho que sua avó também aprendeu algumas lições nos últimos dias. A viagem até a casa de Antônia foi mais tranquila do que a anterior. Marcos parecia menos tenso e até arriscou algumas piadas durante o trajeto." Ao chegarem, foram recebidos por Antônia, que já os esperava na porta, vestida de forma simples e sem seu habitual batom vermelho. "Bem-vindos", disse ela com um sorriso sincero. "Gustavo, venha comigo. Quero lhe mostrar algo especial." Antônia conduziu o neto para o jardim, onde haviam colocado uma pequena mesa com chá e biscoitos. Sobre a mesa, havia também um álbum de fotos antigo, com a capa de couro desgastada. Antônia o abriu com cuidado e começou a folhear, mostrando imagens do passado. "Esta é sua mãe quando era pequena", disse ela, apontando para uma foto de uma menina sorridente ao lado de um balanço. Gustavo olhou com atenção, admirado. Ele não tinha muitas lembranças da mãe, mas ver aquelas fotos aqueceu seu coração. "Ela era muito levada, sabia? Subia nas árvores e ficava horas lá em cima. Eu ficava desesperada, achando que ela ia cair", contou Antônia com um sorriso nostálgico. Gustavo escutava com atenção, absorvendo cada detalhe. Antônia continuou contando histórias, algumas engraçadas, outras mais emocionantes. Gustavo começou a enxergar a avó de uma maneira diferente. Por trás daquela figura rígida e crítica, havia uma mulher que também enfrentara desafios e perdas. Ele sentiu que aquele momento era especial, algo que os aproximava de verdade. "Gustavo, quero te agradecer de novo pelo que fez", disse Antônia, mudando o tom de voz para algo mais sério, mas ainda suave. "Você me mostrou que a família é a coisa mais importante que temos, mesmo quando as coisas parecem difíceis." "Eu só fiz o que achei certo, vovó", respondeu ele encolhendo os ombros.
E foi isso que tornou sua atitude tão especial, disse Antônia, segurando a mão dele. Você tem um coração bom, nunca perca isso. Enquanto eles conversavam no jardim, Paula e Marcos estavam na sala, discutindo os desdobramentos do incidente. A polícia havia descoberto que Júlio, o homem que conspirava com Lúcia, era um antigo conhecido da família que planejava se aproveitar da influência de Antônia para obter benefícios financeiros. Lúcia, por sua vez, confessou tudo e estava cooperando com as investigações. Parece que a mãe está realmente disposta a mudar, comentou Marcos, observando a interação entre Antônia e Gustavo pela janela. Acho que o susto serviu para abrir os olhos dela, respondeu Paula. E Gustavo foi a chave para isso. No fim da tarde, Antônia chamou todos para o salão principal. Ela tinha algo importante a dizer. Eu cometi muitos erros no passado e talvez ainda cometa alguns no futuro, começou Antônia com a voz firme. Mas uma coisa eu aprendi, nunca é tarde para consertar as coisas. A partir de hoje, quero que esta casa seja um lugar de união, não de brigas ou disputas. Marcos parecia surpreso e Paula sorriu, satisfeita. Gustavo, sentado ao lado da avó, sentiu-se orgulhoso. Ele não entendia completamente o peso das palavras dela, mas sabia que estava participando de algo importante. Na despedida, Antônia deu um abraço apertado no neto, algo que ela nunca havia feito antes. Volte sempre, Gustavo. Você é bem-vindo aqui, sempre que quiser, disse Antônia com sinceridade. No caminho de volta para casa, o menino não conseguia parar de sorrir. Ele sentia que algo especial havia acontecido, algo que ia muito além daquele aniversário tumultuado. Ele havia ajudado a unir sua família de uma forma que nunca imaginou ser possível. O que você achou da atitude de Gustavo ao contar o que ouviu? Você teria coragem de agir da mesma forma? Como você lidaria com uma situação parecida na sua família? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.